Bom, vamos lá, mais um exemplo. Só que dessa vez, como está aqui em cima, caldeira 3 é a caldeira invertida. Como assim invertida? Ele não dá W1, ele não dá porcentagem de ar, só que ele dá a saída de alguns componentes e diz que pede pra gente calcular outras coisas. Bom, ele deu a saída desse composto aqui puro, só que esse C3,3 H8,6 é, eu entendo como se fossem dois exercícios diferentes. Um para C3H8 e outro para C3H6. A forma de fazer é exatamente a mesma. Então você pode aí usar aí para fazer aí na tua casa, na parte do Senhor. E se divertir um pouquinho. Ele dá a saída da composição, que eu vou considerar C3H8. Bem importante isso. Porque vai mudar totalmente a estequiometria da reação. Eu, eu peço, ele dá a saída de C3H8, que é X31, como está escrito aqui, ó, aqui embaixo. Ele dá a saída de O2, como está escrito aqui embaixo, a saída de CO2 e a saída de CO. E o que ele pede? Ele pede para determinar W1, W2, a conversão, o rendimento de CO2, a porcentagem em excesso e a seletividade. Depois fazer a composição em base úmida e análise de Orçat. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Ele já fala aqui, nesse momento aqui, quando ele já dá a planta e diz que sai o CO e sai CO2. Deixa eu escrever aqui do lado, CO2, esse aqui, CO2, esse aqui é CO. Ele já diz para você que uma parte vai ser transformada em CO, que então vai ser o famoso desvio de reação secundária. A partir disso você já sabe que você vai precisar montar o balanço não, vou ter que montar a estequiometria para a reação, para duas reações diferentes, para a reação principal, que é gerando CO2, e a reação secundária, que vai ser gerando CO. Bom, vamos lá. A reação principal, né? C3H8 mais 5 de O2, dá dando 3 de CO2 mais 4 de água. E a reação secundária vai dar C3H8 mais 7,5 de O2, dando 3 de CO mais 4 de água. A partir disso, o que a gente tem? A gente tem, ele já deu o quanto que é gerado de CO2 e de CO. Então, baseado nisso, o que eu fiz? Eu peguei o consumido e coloquei aqui 120. No caso, foi gerado, né? Então, se tivesse uma barreira aqui, né? Ou se tivesse uma barreira aqui, invisível, que eu escrevo da esquerda consumido, mas aqui do lado de cá é consumido e do lado de cá é gerado. Mesma coisa aqui embaixo, isso aqui é consumido e isso aqui é gerado. Bom, continuando. Ele já diz que é gerado 120 de CO2 e 45 de CO. Fazendo então a estequiometria da reação, a gente percebe que, se a gente dividir 120 por 3, a gente vai ter a quantidade de C3H8 que foi consumido, que é 40. A partir desses 40, a gente vai ter que vai dar 160 de água e 200, vai ser consumido 200 de O2. Na mesma forma, para a reação secundária, a gente vai ter que 45 de CO, a gente vai dividir por 3 para achar a quantidade de C3H8 que foi consumido. E vai fazer as respectivas contas para calcular o resto para calcular o O2 consumido e calcular a água gerada. Bom, a partir disso, o que a gente tem? A gente já consegue calcular a quantidade de W1 consumido, que W1 é a entrada de C3H8, como está escrito aqui em cima, C3H8 puro. Bom, a gente consegue calcular então a quantidade de que é consumida. A quantidade de que é consumida total, T é de total, vai ser igual ao W1 consumido na reação primária, que é 40, e W1 consumido na reação secundária, que é 15.
Isso vai dar que o W1 consumido total, como eu disse, 40 mais 15, vai dar... O W1 consumido total vai ser 55. Já achamos um dado importante. Já começamos a resolver para W1. Isso aqui eu estou resolvendo, nesse começo aqui eu estou resolvendo para W1. Para saber o quanto tem, quanto entra de W1. Daria também para já calcular a conversão, mas eu vou deixar isso lá para o final. W1. Pronto. A partir disso, o que a gente sabe? A gente sabe que quando, por exemplo, se a gente tem um componente aqui que queima, digamos que, vamos colocar aqui um metanol. Metanol não, metanol porque tem grupo OH. Mas, por exemplo, vamos dizer que a própria queima do C3H8. Quando você, quando entra C3H8 aqui, o que acontece? Uma parte dele, se a conversão não for 100%, uma parte dele vai ser consumida e a outra vai sair. Exatamente isso que a gente tem aqui, né? A gente tem que sai 5. Só que o que a gente tem? A gente também tem que o consumido é 55. Então a gente já pode calcular quanto que é W1. O W3, X31, que é a quantidade que sai de C3H8, vai ser igual ao que entrou menos o que reagiu, que é W1 menos o W1 consumido total. Então a gente vai ter que 5 é igual a W1, que é o que entrou, menos 55. A partir disso a gente consegue achar W1, que é 60 kg/mol/hora. Já achamos uma parte do problema, que ele queria que a gente achasse W1. Só que agora vamos pensar nessa parte daqui, a gente vai pensar agora em W2. Bom, voltando. Pensando em W2, a gente vai ter o quê? A gente tem uma quantidade de O2 aqui, né? Que é o O2 que sai. Só que antes disso, vamos pensar numa coisa. A gente sabe, a partir agora que a gente calculou W1, que entra 60. Só que, se você voltar um pouco mais, você vai perceber que esse 60 é como se fosse o teórico, né? Porque o teórico ele é 100% de conversão. Ele é o que entra, tudo que entra reage. E não tem nada na reação secundária. Tanto que por isso que na reação número 2, que é a reação secundária, eu não coloco aqui teórico, porque o teórico é só a reação principal. Então, já achei o que entra, né? O teórico é 60. Olha que interessante. O teórico é 60. A partir desse teórico 60, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder calcular o O2 teórico, que é 5 vezes 60, que vai dar 300. Achamos o O2 teórico. A partir do O2 teórico, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o N2 teórico, foi jogando na estequiometria do ar, né? Que o O2 é 0,21% do ar, de W2 teórico. E o N2 é 0,79 ou 79%. A partir disso a gente vai fazer o quê? A gente vai achar N2 teórico, que é 1128,57. Dessa forma a gente vai fazer o quê? A gente vai, se a gente somar O2 teórico com N2 teórico, a gente vai ter o W2 teórico, que vai dar 1428,57. Achamos o teórico. A gente podia calcular o real. Não, não podia. Nesse caso não. Por quê? Porque ele não dá a quantidade de excesso, ele pede pra gente calcular. Só que tem uma informação aqui que é muito importante pra gente calcular o W2, O2, o N2 e o W2 real, que é a quantidade de O2 que sai. Ele fala que sai 85. E pela estequiometria da radiação, a gente já sabe o quanto de O2 é consumido, que seria 200 mais 52,5. Então o que a gente tem? A gente tem que o O2 consumido total é o O2 consumido na reação principal mais o O2 consumido na reação secundária, que vai ser, como eu disse, 200 mais 52,5. A gente vai ter então que o O2 consumido total vai ser 252,5 kg/mol/hora.
Só que quando tu olha lá no conceito, tu fala, ué, eu tenho um O2 consumido total e eu tenho um O2 que sai. O que que dá pra calcular? O O2 real. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Que o W3x32, que é o O2 que sai, é o O2 que sai, vai ser igual ao O2 real, que é o O2 que entra, menos o O2 que é consumido nas reações. Só que a gente tem o O2 que sai, a gente tem, e o O2 consumido nas reações a gente tem. Aí a gente consegue fazer o quê? Calcular o O2 real. Vai ser 85, né? Que é o que sai. É igual ao O2 real, menos 252,5, que é o O2 consumido nas reações que está escrito aqui embaixo. Que vai ser 200 mais 52,5. 200 mais 52,5 vai dar 252,5. Calculei o O2 real. E agora? O que que eu faço? Eu tenho o O2 real e o O2 teórico, né? Vamos lá então para calcular a porcentagem de ar em excesso. A porcentagem de ar em excesso é o quê? Quando a gente faz a conta, a gente calcula o teórico, multiplica pela porcentagem em excesso para achar o O2 real. Então, só que a gente vai fazer? A gente vai pegar o O2 teórico e vai passar para lá dividindo. Então, a gente vai ter que a porcentagem em excesso vai ser o O2 real sobre o O2 teórico. O O2 real está aqui em cima, o O2 teórico está lá embaixo, que é 300, porque é como se fosse 60, como se todo o C3H8 tivesse sido convertido, que precisaria então de 300, né, porque é pela estequiometria de 1 para 5, de 1 de C3H8 para 5 de O2. Aí a gente vai ter que o O2 real vai ser 337,5, a gente vai colocar em cima dividido por 300, e a gente tem a porcentagem em excesso, que não, essa aqui não é porcentagem, é o excesso. Não é porcentagem, só que escrita em forma decimal. Isso é a mesma coisa que a porcentagem em excesso ser 12,5. Porque é aquela parada, é aquela parada. 1,125, quando a gente multiplica por 100, que é de porcentagem, a gente vai ter 112,5. O que é porcentagem em excesso? É o quanto isso aqui excede de 100. Quanto isso aqui passa de 100. Isso vai passar 12,5 de 100. Então a porcentagem em excesso vai ser 12,5, que é a mesma coisa de 1,125. Suave, achei a porcentagem em excesso. Já achei mais uma coisa aqui da questão. Mais um ponto da questão que ele pediu. O que a gente faz agora? Vamos calcular um N2 real, né? O N2 real vai ser o N2 teórico. Vai ser o N2 teórico vezes a porcentagem em excesso, que vai ser o N2 real, vai ser o N2 teórico, que está escrito aqui embaixo, que é 1128,57, está escrito aqui, ó, vezes 1,125, a gente vai achar o que? O N2 real. Achando o N2 real, a gente vai somar o N2 real com o O2 real para achar o OW2 real, que é a quantidade de ar que entra no sistema, que é 1607,14. Fazendo um pequeno recapzinho. O que a gente fez? A gente conseguiu calcular W1. W1 está aqui, ó. A gente conseguiu calcular W1 nessa posição aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma cor. Vou botar esse rosa aqui mesmo. Aqui a gente já calculou W1. W2 real a gente calcula aqui, certo? Fazer aquele pequeno recap. O que é o O2 teórico? W2x22, que é o O2 teórico. O O2 teórico vai ser 5 vezes W1, que é 60. Que isso vai ter que o O2 teórico vai ser 300. O O2 real vai ser o O2 teórico vezes a porcentagem em excesso, que vai dar, que é 1,125, que vai dar 337,5.
gente vai ter agora que calcular o N2 teórico, fazer um recapzinho, né? Juntar as informações. O N2 teórico vai ser o O2 teórico, vezes 0,79 dividido por 0,21. A gente vai estar então que o N2 teórico vai ser igual a 1128,57. 128,57. Que ao pegar o N2 teórico, o N2, o N2 real vai ser o N2 teórico vezes a porcentagem de excesso, que é 1,125. E a gente vai achar o N2 real, que é 1269,64. Fazendo um recapzinho aqui do que foi gerado. O que foi gerado? Foi gerado, o nosso problema já diz, ó, foi gerado 120 de CO2, foi gerado 45 de CO, aqui ó, 120, foi gerado 120 de CO2, 45 de CO, só que o que varia? Se você considerar C3H8, você vai ter uma quantidade A de água. Se você considerar C3H6, você vai considerar ter outra quantidade de água. Então o que você vai ter? Vai ter C3H8, como você tem 8, você vai ter essa quantidade aqui de água, mais essa quantidade aqui de água. Exatamente isso que a gente faz, as contas que a gente faz aqui. A gente vai ter que W3x34, que é o CO2 gerado, vai ser igual a 120, como o problema já disse pra gente. A gente vai ter que o CO gerado vai ser 45, na reação secundária vai ser 45. E a água vai ser a água gerada na reação primária, mais a água gerada na reação secundária, que vai ser 160. Mais 60, que vai dar a água gerada vai dar 220. A água gerada total vai ser 220. E agora vamos falar aqui um pouco de W3. Então, vamos completar as informações que ele está pedindo, né? Ele pediu para a gente calcular W3x33, W3x34, composição em base úmida e análise de Orçat. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular quanto que vale W3, né? Quanto que vale W3? W3 ele vai valer o seguinte, vai ser a quantidade de C3H8 que sai, né? Que é 5, que ele já deu lá no início do problema. A quantidade de O2 que sai, que é 85, que vem do O2 total menos o O2 consumido total. A quantidade de N2 real, que ele não tinha dado e a gente calculou. A quantidade de CO2 gerado, a quantidade de CO gerado e a quantidade de água gerada. Quando a gente soma esses valores, a gente vai ter que W3 vai ser 1744,64. Agora vamos complementar as coisas que ele pediu. O que ele pediu? W1, W2, que estão aqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho. Deixa eu fazer de preto aqui, ó. W1 está aqui, 60 kg por hora. W2 é 1607,14 kg por hora. Ele pede a conversão. O que é a conversão? A conversão é o que? A quantidade de W1 consumida total é igual a W1 vezes a conversão. A gente vai ter, a gente sabe que a quantidade que foi consumida é 55, quando a gente passa dividindo no W1, a quantidade W1 é 60, a gente vai ter que a conversão é de 91,67%. Aproximado. O que ele pede? Ele pede mais a porcentagem. Ele pede a porcentagem em excesso. A porcentagem em excesso é o que? A gente calculou que é 12,5, que é a diferença em porcentagem do real para o teórico. Ele pede a seletividade. A seletividade de CO2-CO é o quanto a mais de CO2 gera em relação a CO. Porque a seletividade é calculada pelo CO2 gerado. CO2 gerado dividido pelo CO gerado. Que está aqui, ó. O CO2 gerado vai ser 120
e o CO gerado vai ser 45. Então a seletividade de CO2/CO vai ser 2,667, também aproximado. E faltou uma coisa ali que eu não escrevi, que é o rendimento. O que é o rendimento de CO2? O rendimento de CO2 é o que? É a quantidade de CO2 real que foi gerada pelo processo, dividido pela quantidade que seria gerada na teoria do processo. Como assim na teoria? Na teoria, naquele ponto em que é tudo utópico, que a gente tem x igual a 100 x igual a 1, que seria 100%, e não tem o desvio para a reação secundária é igual a zero. Nada desviado para a reação secundária. Então, qual que seria a teoria? A teoria seria que os 60, os 60 que entrassem em W1 virassem 180 de CO2. Só que o que a gente percebe? Que na verdade virou 120 reagiu. Então, quando a gente faz a divisão de 120 por 180, a gente vai ter que o rendimento de CO2 é 0,667. Pronto, só que agora o que está faltando é o que? É a composição em base úmida e a composição e análise de Orçar. Composição de base úmida é aquela parada. Ele quer saber o x31, x32, x33, x34, x35, x36 em base úmida. O que é base úmida considerando o W3 inteiro? O x31 vai ser o W3x31 dividido pelo W3. O W3x31 é esse cara aqui, ó, que sai, é a quantidade de C3H8 que sai, dividido pelo W3 total. A mesma coisa você vai fazer para o O2 em x32, para o N2 em x33, para o CO2 em x34, para o CO em x35 e para a água em x36. Mas Tá, mas e aí? O que isso precisa provar? Que a regra diz que a soma das frações, das composições, tem que ser igual a 1 de uma corrente. E a gente precisa que essa composição dessa corrente 3, seja igual a 1 também. Quando a gente faz a conta, quando a gente soma todas as composições, a gente acha a soma de todas elas dá 0,099997, que é um valor ok para a composição, porque a, nesse caso a dúvida está na quinta casa. Então, dessa forma, 0,9999 é igual a 1. Também, se você fizer arredondamento, também vai dar igual a 1. Porque o 7 vai somar 1, 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 vai dar 1. Agora, indo para a análise de Orçar, para a gente terminar a nossa questão. Análise de Orçar é em base seca. O que isso significa? Que a gente não leva em consideração a água. Então, o W3 seco da base seca vai ser igual ao W3 menos a quantidade de água que sai do sistema. A gente vai ter que o W3 seco vai ser igual a 1524,64. Ele não pede na questão, mas a gente vai calcular o que é o YG. YG é a quantidade de água, é a quantidade de umidade que tem, a quantidade de umidade que tem na composição total. O que isso é dado por W3 seco por W3? O que isso significa? Que 0,8739, que no caso seria 87%, 87% da composição não é água. Não é a umidade que está no meio. E quando tu pega o valor de 1 menos 0,8739, você vai perceber que esse valor vai ser 0,1261, 0,1261. O que isso significa?
que 12% da amostra dessa amostra de W3 é umidade. É umidade, é água. Significou a mesma coisa. É água. Bom, continuando na análise de Orçá, você vai ter que fazer a mesma coisa, só que para W3 seco. Vai ser a mesma coisa, só que para W3 você vai usar W3 seco como base de cálculo para W3. E tem que obedecer a mesma coisa da composição em base úmida. A soma das composições tem que ser igual a 1. De uma corrente tem que ser igual a 1. E coincidentemente, o, o, a composição também deu igual, deu 0,099997, que também é um valor ok para a composição, para a soma das composições de um sistema. Dessa forma, então, termina mais uma questão.